Pronto, já estamos ao vivo. Uma excelente noite a todos que estão nos assistindo agora, ou um bom dia, boa tarde, né, dependendo da hora em que você for assistir a essa live, não importa a hora, importa a mensagem que fica, né? Então sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal Reflexão e Religião. Hoje nós temos um assunto muito pontual, né? Sempre trazemos um assunto pontual, né? Boa noite, professor, tudo bem? Como foi o dia? Como estão os preparativos aí para o Natal? Olá, professor Nildo Moraes, mais uma data importante, né? Principalmente no Ocidente, a comemoração do nascimento de Jesus Cristo, né? É muito comemorado não só no Brasil, como em todos os países do mundo, né? E a live de hoje a gente vai comentar de uma maneira bastante interessante, importante, né? A questão histórica, a questão filosófica, a questão teológica, né? Ou seja, a gente vai abordar de uma maneira bastante completa sobre a história dessa data importante, que é a história do Natal, né? Para os cristãos, é uma das principais datas comemorativas ao lado da Páscoa, né? Em que se celebra a ressurreição de Jesus, né? Então, a gente vai estar fazendo esses comentários. Estamos com um problema técnico, já vamos resolver, né? Para dar continuidade à questão sobre o Natal, né? Professor Nildo Moraes, certamente daqui um pouco, estará ingressando para que a gente possa dar continuidade, né? Então, vamos aguardar um pouco para a gente dar continuidade, né? A questão sobre a origem do Natal. Natal teve origem em festas pagãs que eram realizadas na antiguidade, né? Nessa data, os romanos celebravam a chegada do inverno, chamado solstício de inverno, né? Os romanos cultivavam o chamado Deus Sols, Natilis Invicti Solis, e ainda realizavam dias de festividades com o intuito de renovação. Outros povos da antiguidade também celebravam a data, seja pela chamada do inverno ou pela passagem do tempo, né? Por exemplo, os mesopotâmicos, que celebravam o chamado Zagmuk, né? Que era uma festa pagã em que um homem era escolhido para ser sacrificado, né? Isso porque eles acreditavam que no final do ano alguns monstros despertavam. A partir do século IV, com a consolidação do cristianismo, a festividade foi oficializada como Natale Domini, Natal do Senhor, né? Como não se sabe ao certo o dia em que Jesus nasceu, foi uma forma de cristianizar as festas pagãs romanas, dando-lhes uma nova simbologia. Estou sem som, sem som. Sem som. Som, Som, agora escuta. Sim, sim. som. Te ouvi. Sim, agora é normal, professor Nildo. Caiu a conexão, o computador reiniciou aqui sozinho, professor.
Sim, Curtas mas não aí. tem problema, né? Eu falei um pouquinho, né, a parte introdutória do nosso material, né, Aham. sobre o dia 25 de dezembro, a origem do Natal, né, que a partir do século IV, com o cristianismo, a festividade foi oficializada, né? Uhum. E, professor Nildo, como você é um estudioso bastante da teologia, seria interessante, se possível, você fazer o comentário, né, sobre a Uhum. data do nascimento de Jesus, né, sendo que Sim. essa é uma data, comemorativa, não é isso? Isso, essa é uma data comemorativa. Eu peguei o finalzinho que o professor estava mencionando aí, sobre ela era, na verdade, é baseado, né, o Papai Noel, né, baseado em um bispo chamado Nicolau, né, São Nicolau, que era um homem que fazia muitas caridades, mas a festa mesmo em si, eu peguei o finalzinho só da sua explicação, o senhor comentava ali que foi oficializada e baseada em algumas comemorações pagãs, né? E Exatamente. por isso que eles se associaram. Hoje, claro, existem uma digamos assim, um lado do cristianismo que não comemora o Natal em si, porque Jesus verdadeiramente não nasceu nessa data, né? Existem dois fenômenos, né, que seriam os solstícios, depois eu explico o que seria o solstício, são dois, o solstício de inverno e o solstício de verão, que nada mais é, ainda vou explicar, do que o período em que a Terra está mais longe do Sol. Então, por isso, no hemisfério norte, fica uma região mais fria, que é agora, nessa região do Natal, onde os Estados Unidos, na América do Norte, eles têm um período muito frio de neve, e em outro período, outro solstício, eles estão então no verão. Mas, como o professor havia mencionado, né, a origem do Natal ela vem de realização de festas pagãs, né? A data foi escolhida pelo Papa Július, que viveu entre 337 e 352. Mais tarde foi declarada feriado nacional pelo imperador Justiniano no ano de 529. Então, desse modo aí, sem estar associado à origem, a origem das festas paganas, o Natal passou a ser comemorado em muitos países, né? E foram colocados ali também alguns símbolos. Quais seriam esses símbolos? A árvore de Natal, tudo isso tem um contexto das festas pagãs, né? Por exemplo, aí os mesopotâmios, né? Que a civilização começou na Mesopotâmia, né? Então, eles celebravam o Zagmuk. Ela é uma festa pagã em que um homem era escolhido para ser sacrificado. Por isso, eles acreditavam que no final de alguns anos, né, em alguns anos, algum monstro iria despertar. Então, toda essa comemoração ela era baseada em festas pagãs. Eles cultuavam o Deus Sol, né, que é o Natalis Invictus Solis, e ainda realizam algumas festividades com o intuito de renovação. E alguns outros povos da antiguidade celebravam essa data, ou no inverno, ou na passagem durante esse tempo, né, baseado em algumas outras festas. Mas, e tinha também o presépio, que isso aí nós vamos falar, eu vou só fazer essa parte aí mais voltada para o lado teológico, o lado histórico aí, com o historiador aí, o professor Samuel Merbach. Mas no contexto teológico, nas passagens lá de Lucas, que eu gostaria até de ler aqui, no momento do nascimento de Jesus, estaria em uma época muito fria para que os pastores estivessem no campo com as ovelhas. As ovelhas e os pastores não conseguiriam estar no campo aberto, né? Então isso mostra que na verdade só foi associado a um período do ano, final do ano, em que geralmente as pessoas estão com o coração mais quebrantados, para associar. E na verdade tem outro fim também comercial que nós vamos falar aí no decorrer da live.
Espero não ter tomado muito tempo aí, mestre, na introdução. Não, mas foi muito boa, né? A introdução, porque vamos falar assim, um dos debates históricos é sobre a data de nascimento, né? Uhum, Que você explicou, né? Com bastante propriedade, né? Agora, uma coisa interessante também, o termo Natal, né? aham, O termo Natal vem do latim natalis, né? Que é derivado do verbo nascer, né? Olha só que interessante, uhum, né? Como as coisas historicamente se complementam, né? E se a gente tem o Natal, nós temos também os símbolos, né? A simbologia, sim, sendo que vou falar assim, cada religião, cada segmento, né? Tem a sua própria simbologia, né? Quando a gente fala do nascimento de Jesus, a representação mais comum que nós temos é do presépio, né? sim, Retrata o cenário, né? Onde o menino Jesus nasceu, né? E a partir de uma forma conjunta ou isolada, a gente tem outros elementos, né? Que também são conhecidos no presépio, como a Sagrada Família, né? uhum, Composta por Jesus, José e Maria, os três reis magos, também bastante interessante, o anjo e a estrela, né? uhum. E, professor Nildo, sobre o presépio, você teria algum complemento para fazer para a gente? Esse presépio, ele representa a representação ali, né? É muito bem representada, assim. Eu gostaria de apoiar em alguns textos sobre o nascimento de Jesus, se o senhor não se importar. Perfeito. É Ah, sim. o livro de Lucas, no capítulo 2, versículos 8 a 10. Eu vou ler aqui, tá? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a noite. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, ficaram atemorizados. O anjo lhes disse: Não temais, eu vos trago boas novas acerca, que será uma alegria para todo o povo. Tomando conta de que raramente os anjos apareciam a seres humanos, eles estavam no campo, era à noite. Um outro texto, do 11 ao 12. Assim como Deus fez um anjo, né, o receptor imenso ajoelho das boas novas a respeito do Salvador que viria, aqueles pastores foram escolhidos não apenas para receberem a notícia, mas para transmitirem ao povo. Ou seja, só fazendo mais um complemento, tá? O porquê de não ser no momento exato aí, o dia 25, não se sabe o dia exato de fato até hoje. Então, os versículos 11 e 12 diz o seguinte: Na cidade de Davi, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos servirá por sinal. O achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E é aqui que eu quero entrar agora, no presépio. Então, esses foram os sinais que foram dados, né? E entrariam, o relato bíblico mostra que eles estavam prestes a dar, Maria estava prestes a dar a luz, e ele foi em uma manjedoura. E esse foi o, o que foi encontrado pelos três reis magos, também representados aí no presépio, e tinha também em alguns presépios alguns animais. Né? Então, o nascimento de Jesus ele foi o mais simples possível. E alguns outros elementos, né, ali do presépio são muito interessantes, porque os evangelhos, eles colocam algumas coisas da visão pessoal de quem está relatando. Porque pode ser que um tenha um pouco mais de detalhes a relatar. Estava lá, porque não relatou. Ele pode ter relatado com mais detalhes, com mais riquezas de detalhes. Mas outros podem ter relatado. Tinha lá Jesus, menino, envolto em panos, como diz a Escritura, né? São Lucas 2, 11 e 12, que eu li. E tinha lá os três ex-magos que estavam buscando. O norte seria a estrela de Davi, conhecido como a estrela de Davi,
E aí eles chegam para as pessoas ali, né, e perguntam, né, aos reis magos, onde está o menino? Porque nós vimos a sua estrela que nos guiou até aqui. A estrela parou exatamente no local onde Jesus estava, né, de acordo com o relato bíblico. E aí foi encontrado, então, o presépio, no caso, né, a representação dos três reis magos, José, Maria, Jesus, os anjos, em alguns presépios tem os anjos também, e alguns animais. Seria isso, mestre. Interessante, né? E na parte histórica, professor Nildo Moraes, a gente sabe que o primeiro presépio foi montado por São Francisco de Assis, né? Sim, Possivelmente grande ali no homem. século XIII, na Itália, né? Em Uhum, que São Francisco buscou recriar a cena do nascimento de Jesus para explicar para o povo, né, como que o evento realmente aconteceu, né? E um uhum, outro símbolo também do Natal é a árvore de Natal, né? Toda casa, ou quase toda sim, casa, a gente vê as pessoas montando as suas árvores, né? A árvore é uhum, um dos símbolos mais emblemáticos da festa, né? E muita gente a monta, né? A tradição de montar a árvore de uma forma religiosa é mais recente, né? Então, conforme os relatos históricos, foi Martinho Lutero, né? A principal sim, figura da reforma protestante, que montou uma árvore na sua casa, né? Antes de Lutero, as pessoas usavam árvores enfeitadas para comemorar a chegada do inverno, né? É por isso que não se trata de qualquer tipo de árvore, geralmente se faz com um pinheiro, né? Porque é essa árvore que está presente, que é mais forte nos invernos, né? E é símbolo de esperança e paz, assim como Jesus também é para os cristãos. uhum. Não seria isso, professor Nildo? Sim, existe toda uma simbologia e muitas vezes essas simbologias, as pessoas, elas, é claro que existe dentro do ser humano aquela ligação, né? Onde você faz, mas isso foi feito com uma finalidade. Sim, é um tipo de associação que eu me refiro, professor, é mais ou menos assim. Vou usar uma ilustração simples aqui, tá? A pessoa que fez essa caneta aqui, que criou essa caneta, eu não gosto dela. Então, por causa disso, eu não vou usar a caneta. Então, o que eu quero dizer é alguns símbolos que eram utilizados nessas festas, algumas pessoas, eu não vejo isso e não utilizo isso de forma alguma. Deve ser respeitado, né? Agora, uma simbologia, por que não aproveitar-se também de um período como esse, onde as pessoas estariam, né? Não estou defendendo as festas pagãs, em hipótese alguma. Estou apenas colocando essa associação e que muitas vezes ela pode privar algumas pessoas, né, de estar com pessoas queridas ali em um momento onde todas as pessoas se voltam, né? Esse é um momento onde as pessoas estão mais, eu diria assim, finalizando um ciclo, Mais nesse sentido, solidárias, né? mais solidárias. Fraternais. E só isso. Mas o símbolo aí da árvore de Natal, eu já vi em muitas igrejas e em outras não são favoráveis. O símbolo em si, ele tem assim, pouca influência, né? O símbolo ele não pode fazer absolutamente nada, ele é só um símbolo, levando do lado assim, porque a mesma caneta que eu posso utilizar para escrever eu não gosto de você, essa mesma caneta eu posso escrever eu gosto de você. Quem determina é quem está de posse. Eu posso com essa caneta dizer que eu não gosto de alguém escrever, eu também posso escrever, não, eu gosto de você. Nesse sentido, só para tirar um pouco assim aquele peso de um símbolo. E o Papai Noel, professor, historicamente, quando surgiu aí o Papai Noel, já até O antecipei e Papai falei Noel aí. muitas vezes a figura mais lembrada, né? Infelizmente, Sim, né? sim. E também, professor Nildo, uma data também interessante, importante, é o Dia de Reis, né?
dia 6, né, de janeiro. que é comemorado 6 de janeiro, né? E olha que coisa 6, né? interessante, em alguns países de língua espanhola, Uhum, a entrega de presentes ela não é feita no dia 25, e sim no dia 6 de janeiro, que é a data de Reis, né? uhum, Eu já viajei para países de língua espanhola e uma coisa que eu reparei é isso, né? E lá essa tradição de troca de presentes, entrega de presentes, foi ela no não dia é 6. feita no dia 25 de janeiro, e sim 25 de dezembro, né? Uhum. E sim no dia 6 de janeiro, né? A data de Reis, É né? porque, inicialmente, professor, a data, que seria dia 25, ela era no dia 7 de janeiro, né, salvo engano. Inicialmente. Aí depois foi transferida para o dia 25 de dezembro. Mas, inicialmente, durante o período, né, em que foram instituídas, inicialmente foi no dia 7 de janeiro, correto? Depois foi mudado para o dia 25 de Afonso, aqui, deixa eu só confirmar aqui, não. Que ela era, inicialmente, aí, comemorada no dia 7. Deixa eu encontrar essa fonte, para não ficar nada fora aqui. E falando sobre as árvores de Natal, a mais conhecida, tem vários, né? Ah, Tem a sim. do Parque do Ibirapuera, que reúne assim, um número considerável de pessoas ali, né? Porque tem também, salvo engano, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, No Rio de tem um Janeiro, ponto, né? E tem um fora ponto, também, né, que fazem eventos sobre os presépios, né? uhum, Em várias cidades se tem, né, espaços de concursos, né? cultura, concursos de presépios, também é uma coisa bastante tradicional, né? E a Uhum, figura do Papai Noel, né, que é bastante lembrado aí, é inspirada em um bispo turco chamado São Nicolau, né? aham, E diz aí a tradição que ele costumava deixar moedas próximas às chaminés das pessoas mais necessitadas, né? É por isso que se tem aí a representação da solidariedade, da generosidade, né? Que acaba invadindo as pessoas, que acaba fazendo com que as pessoas se tornem mais sensíveis na época do Natal, né? aham, E com o tempo, as diversas campanhas publicitárias, o São Nicolau se tornou bastante conhecido, né? O que deu ensejo ao personagem, né, que a gente conhece hoje, que é o Papai uhum. Noel, né? E em vez de se deixar moedas, se deixa presentes às crianças, que falava ali antigamente, né? Você vai ganhar presente se você se portar bem durante o ano, né? Aham. Então aí do Eu via muito isso. então, né? Inclusive, eu lembro de uma época que não sei como que eu vi o Papai Noel. Eu falava, não, mas eu vi a hora que ele deixou o presente aqui embaixo da minha cama. Eu devia ter uns 4, 5 anos de idade, mas isso marcou. Assim. E, Devia e, ser meu pai e minha mãe que estavam lá embaixo. Eu falei, não, eu vi o Papai Noel. e o Papai Noel, né? Então que é um motivo, né, muitas vezes, de muita alegria das crianças, né? Sim, Receber o seu presente e ficar nessa essa mística, né? expectativa, né? Nessa expectativa Aham. do Natal. E professor Nildo, você poderia explicar um pouquinho para a gente a parte teológica da ceia de Natal? Que é uma Claro. questão importante, né? Aham. Então, a parte, vou pegar só um pouco do seu conhecimento aí da parte histórica, tá, para contextualizar aí, né? A ceia de Natal ela é preparada tradicionalmente, com peru, e qual o objetivo disso? É unir as famílias, né, com a confraternização, né? Ela simboliza a união das famílias. Assim, na véspera, no dia 24, né, os familiares se reúnem em torno da mesa para uma tradicional ceia de Natal. E na cultura brasileira é comum ter esse peru, né? Frutas secas, panetone, eu não lembro como se chama, mas tem alguns outros, É nozes, né? nozes, mas tem outros
Panetone, talvez. Panetone, mas tem outros produtos muito apetitosos também, que Columba Pascal, lembrei. Tem outros aí também bem gostosos. O bom do Natal, eu fiquei um pouco triste durante esse período, porque eu não emagreci 10 quilos para ganhar agora, amanhã, professor. Durante esse eu estou ficando preocupado. Não perdi 10 quilos, agora eu vou ganhar mais 10. Se eu tivesse Aí perdido, agora tem que na se ceia. cuidar. Então, a ceia, ela representa isso, né? Porque hoje, infelizmente, não é muito comum as famílias se reunirem, né, para um almoço, para um jantar. Então, nesse período, às vezes, as famílias geralmente moram longe, e é um momento ali de confraternização mesmo, de união das famílias, né? Essa troca de presentes. É claro que existem muitos memes, né, na internet. Ah, ficou se xingando o ano inteiro, aí de repente no Natal vira aquele negócio, né? Todo mundo. Mas é um momento propício para você se reconciliar, talvez, né, com a família, se em algum momento houve aí algum desentendimento. Todos em torno da mesa, com um propósito, agradecendo por mais um ano. E sempre tem um lado aí, muitas famílias reclamam, né? Que muitas vezes o quadro não está igual ao ano anterior, porque algumas pessoas não estão presentes, seja porque não conseguiram vir ou por, infelizmente, não estar mais presente aqui conosco. Perfeito, mestre? Perfeito, né? E a ceia de Natal, na sua origem europeia, né? Sim. Onde as pessoas deixavam a porta de suas casas abertas para receber os viajantes, né? E conforme você disse anteriormente, isso simboliza a união e a confraternização das famílias, né, que se reúnem, né? Uhum. Assim, na véspera de Natal, as pessoas se reúnem à mesa, né, para celebrar a ceia de Natal, né? E então a gente verifica, né, que são tradições que estão muito presentes, né, Uhum. não só no Brasil, como em Ao redor do mundo. todo mundo, né? Uhum. Salvo engano, salvo em algumas regiões muito particulares e por motivos muito particulares, também decidiram fazer a troca dos presentes aí no dia 6 de janeiro, né? Exatamente, né? Agora, professor, eu gostaria de fazer um pequeno contexto, não quanto à data, especificamente, porque o dia é praticamente impossível, mas o mês, aproximadamente o mês do nascimento de Jesus, é possível identificarmos por conta dos relatos bíblicos, por conta de quando foi anunciada a gravidez, tá? Se eu quiser aí um Claro, texto, isso é muito importante, ótimo, né? perfeito, então. Então, olha só, eu quero usar alguns textos, tá? Tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas, né? E o calendário judeu no livro de Crônicas, capítulo 24, versículo 10. Começando ali por Lucas, né? Que antes do nascimento de Jesus, houve o nascimento de João Batista, aquele que batizou a Jesus, que era primo dele. Tá? O João Batista que batizou a Jesus era primo de Jesus. Né? E em Lucas capítulo 1, versículo 5 e 23 até o 18, ele diz que Isabel, a mãe de João Batista, ficou grávida quando o marido dela, Zacarias, que ele era sacerdote, ele ministrava no templo como sacerdote. Tá? E no turno de Abias. E o que quer dizer isso? Bom, quando Davi era rei, lá no livro que eu citei de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 24, você pode conferir aí. Explica que Davi ele dividiu os sacerdotes, tinha uma tribo específica que cuidava, que eram os levitas. Eles cuidavam dos serviços do templo, tá? Então eles dividiram em 24 turnos, de 15 dias cada um. Então, os turnos cobriam o ano inteiro. O verso 10 do capítulo 24 diz que Abias ficou com o oitavo turno, contando que eram 2 turnos por mês, de 15 dias cada um, no calendário judeu, começava no mês de Nissan, que é equivalente a março e abril.
E entende-se, então, que a segunda quinzena de Tamuz, que é o mês de julho, seria o tempo do anúncio do nascimento de João Batista e o início da gestação de Isabel. Com 9 meses, Isabel deve ter dado à luz no mês de Nissan, que seria março ou abril, porque quando foi o anúncio, lá quando Zacarias estava no turno dele de Abias, né? Se você fizer os 9 meses da gestação, seria março e abril. E em relação a Jesus? Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 ao versículo 36, diz que Maria ficou grávida quando Isabel, sua parente, estava no 6º mês de gestação. Então, se nós pegarmos o mês de Tibete, tá? Que quer dizer ali aproximadamente dezembro e janeiro, logo Jesus nasceria 9 meses depois. No mês de Etanim, que seria entre setembro e outubro. Essa, portanto, seria aproximadamente a data, não a data específica, mas o mês que Jesus teria nascido, pegando-se o contexto histórico, mostrando na Bíblia, olha, Isabel, a prima de Maria, ficou gestante no mês de março ou abril. Maria ficou grávida no 6º mês de Isabel, quando Isabel estava no 6º mês de gestação. Então, depois de 9 meses, nasceria então a Jesus. Então, entre setembro e outubro. Agora, o dia exato, isso aí É muito é difícil. quase impossível. Perfeito, pessoal? Eu espero aí, E, historicamente, ter pelo menos tentado esclarecer aí. claro, com certeza, bastante oportuno, né? Depois eu coloco aqui Também, os textos, tá? assim, Aliás, eu vou colocar alguns textos aqui. Vou colocar. pô, legal, isso é ótimo, né? Eu vou deixar aqui, pessoal, no chat e também, possivelmente, aqui no comentário, tá? Para que você possa anotar também todos os textos, né? Ah, sim, isso é ótimo, E né? conferir, tá? Coloquei tudo ali. E, professor Nildo, um outro símbolo, né, bastante importante que a gente verifica Uhum. é a estrela de Belém que guiava os Reis Isso, Magos, né? confirmado, né? Uhum. Simboliza Cristo, que é Salvador, né? E a estrela guia da humanidade, né? Uhum. É, estrela, segundo o contexto histórico, que indicou para os Reis Magos aonde Local, né? Jesus se encontrava, né? Para encontrá-lo, né? Uhum. E seguindo as estrelas, os magos encontraram Jesus, né? Que tinha nascido em Uhum. Belém. Daí ela ser conhecida como Estrela de Belém, né? Sim. É por isso que E eles perguntavam, né, quando eles chegavam próximo da localidade, onde está o menino rei que nasceu, pois vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Então, foi esses reis, eles já, o nascimento de Jesus, ele já estava previsto, que viria o Messias, libertaria o povo. Então, eles estavam estudando as profecias e identificaram essa estrela. Então, não era algo que foi de repente, era algo que já estava anunciado há muito tempo, há séculos, né, que Jesus iria, que o Messias iria. Né? Então, por isso que eles tinham aí essas referências. e uma pergunta, né, que o pessoal sempre faz e alguns se esquecem, o nome dos três reis magos, né? Sim. Baltazar, Belchior e Gaspar, né? Aham. Isso aí. E um texto, falando bem da parte teológica, é que o povo mesmo, que deveria, que estava ansioso, porque eles não eram judeus. Gaspar, eles não tinham origem judaica. Mas eles estudaram, ouviram e vieram para adorar. Mas o povo mesmo não estava, nem todos, né? Não podemos dizer porque não eram nascidos dessa época, mas o que me chama a atenção é exatamente isso: eles não eram do povo judeu, eles eram de outra origem que foram aí em busca da profecia e da adoração ao rei nascido menino. E Agora, e um os outro, sinos, mestre?
Os sinos, né? Exatamente isso que eu estava aqui refletindo, né? Aham. O sino, né, de Natal Você bate representa assim, o né? nascimento, né? Você tocou o Sim. sino para Uhum, expressar ao mundo o nascimento, né? uhum, Isso porque, além de sinalizar as horas, o toque dos sinos avisa as pessoas, ainda até hoje, em muitas localidades, né, uhum. sobre os acontecimentos, principalmente naquela época, das coisas que aconteciam, né? E no caso, o sino de Natal era para indicar, né, o nascimento de Jesus Cristo, né? Aham. Os sinos usados na decoração das árvores e das portas, e os sinos também são bastante utilizados nas músicas natalinas, né? Sim, existem Sendo que a vários corais mais de sinos, né? Inclusive. corais e sinos, né? Tanto Uhum, que tem a música que é bastante conhecida, Bate o Sino, né? uhum. Que as crianças e as pessoas aí tocam todos os anos. Bate o sino, pequenino sino de Belém. Esse Já mesmo, né? nasceu Deus menino para o nosso bem. Isso mesmo, Era né? esse daí mesmo, é? Era esse mesmo, né? É mundialmente, Sim, música mundialmente conhecida, né? a melodia, né? A melodia, né? Uhum. E as Perfeito. velas também, né? A luz, a iluminação. A iluminação, né? Que simboliza a fé, a luz, né? De Jesus que ilumina a toda a humanidade, né? Uhum. Né, segundo as tradições, né, se fala que na Alemanha se costumava colocar velas na janela para iluminar o caminho dos viajantes, né? Então, dessa maneira, as velas natalinas têm o papel de representar a luz que o nascimento de Jesus traz para a vida das pessoas, né? Ele Uhum. veio para trazer a luz e afastar a escuridão, né? Assim, as velas na noite de Natal revelam a presença de Cristo no ambiente, né? Além de representar também a fé de todas essas pessoas, né? O presépio nós já mencionamos, né? Foi em São Francisco, Sim, no ano de gente, já. 1823. Agora o anjo, né, professor? Os anjos são tidos como os mensageiros, né? E que no Aham. evento eles anunciavam o nascimento de Jesus, né? Os Uhum. anjos representam a figura de Gabriel, né? O anjo que anunciou a Maria que ela daria luz a Jesus, né? Por Uhum. isso eles estão presentes em vários ornamentos natalinos, né? Tanto o anjo Gabriel como os outros anjos exercem o papel de mensageiros de Deus, né? Uhum. E o anjo é um dos portadores da alegria, né? Na Uhum. época natalina, né? E ele também é tido como uma das principais figuras quando se montam os presépios, né? Uhum. E aí tem todos os outros símbolos aí que nós falamos, né? O peru, aquela guirlanda, a coroa do advento, Papai Exato, Noel né? aí em si, que é aí a figura mais lembrada, né? Durante essa data, mas tem um texto, uma frase muito interessante, diz o seguinte: não adianta Jesus ter nascido vezes em Belém se ele não nascer uma única vez no seu coração. Né? Então, Jesus precisa nascer no coração de cada um de nós, que, de acordo com a Bíblia, né? Com a fé cristã, ele é o nosso Salvador, ele precisa nascer em nosso coração. E é, ele transforma um coração mal num coração bom, transforma pessoas que tinham uma vida desregrada em uma vida mais regrada, mais cuidadosa. E aproveitemos esse período, né, para lembrarmos de alguém que fez uma doação muito importante para nós, não somente no seu nascimento, mas também na sua morte. Comemoramos nesse momento o nascimento, mas
a morte e a ressurreição dele também é um momento muito importante. Mas vamos seguir aqui. O que mais, mestre? O período assim de Natal. O senhor tem alguma lembrança assim muito bacana do Natal? Porque essa é uma data assim. É o Natal na época de criança, né? A gente lembra do Papai Noel e dos presentes que eram colocados embaixo da cama, né? Então é uma época que para as crianças, né? É uma época que lembra muito a infância das pessoas, né? E aí você lembra dos seus parentes, né? Da família e assim por diante, né? Então é uma época que traz a recordação familiar, né? E um outro símbolo também bastante conhecido é a chamada guirlanda, né? E a guirlanda, ela é tida como um símbolo de boas-vindas, né? As guirlandas remontam à antiguidade e surgiram em Roma, né? As guirlandas são sinal de boas-vindas para quem visita as pessoas nessa época festiva, né? É por isso que a tradição diz que as pessoas devem pendurar as guirlandas na porta principal de suas casas, né? As guirlandas, a priori, elas eram um símbolo pagão que passou a ser utilizada pela igreja com a adaptação de velas, né? De onde surgiu a coroa do advento, né? Então, as guirlandas também são um símbolo que estão presentes nas festividades natalinas, né? E um outro símbolo, vamos falar assim, também presente na época de Natal, são os cartões de Natal, né? Então, a troca de cartão também é uma coisa bastante comum na época natalina. Mais uma Os vez, cartões de Natal. Ah, sim. Professor Nildo, eu estou falando sobre a troca de cartões, né? sim. Os cartões de Natal que também são, vamos falar assim, que representam a alegria e a partilha que acontece na época festiva, né? E uma Os lembrança, né, cartões. professor? Ah, sim, né? Eu tenho alguns cartões ainda que eu ganhei há algum tempo. Hoje não se tem, é muito difícil se ter mais, né? Hoje já não se tem tanta essa tradição, né? Aham. Mas antigamente as pessoas mandavam pelo correio, né? Sim. Como uma mensagem nessa época festiva, e o que acabou se transformando numa tradição de familiares, amigos e também clientes, né? As empresas também mandam, muitas vezes, cartões para os seus clientes, né? Sim. O primeiro cartão de Natal foi feito pelo pintor John Calcutt Horsley, né? A pedido de Sir Henry Cowell, um funcionário público inglês que, na altura, estava muito ocupado para escrever cartas com desejos de boas festas, né? Então, olha só que interessante o surgimento, né, do cartão de Natal que aconteceu na Inglaterra através do pintor inglês, né, John Horsley, né? E com o passar do tempo, os cartões de papel acabaram sendo substituídos, né, pelos cartões eletrônicos, né, pelos e-mails, né? Uhum. Porém, Sim. só para a Cara, gente ver, né, iguais, viu? os cartões também são, né, muitas vezes também estão presentes nas festividades natalinas, né? E Aham. também, Hoje professor o mundo Nildo, uma está mais outra. digital, né, professor?
Hoje o mundo está Pois digital, né? não, pois Hoje não. se envia muitas vezes os cartões na forma digital. Os presentes de Natal, né? Também outra tradição, né? A troca Aham. de presentes, né? E os presentes de Natal, eles recordam as ofertas dos reis magos ao menino Jesus, né? Uhum. Para muitos, especialmente para as crianças, o Natal é sinônimo de presentes, né? Mas o hábito de trocar presentes, né, na história, quando que ele surge, né? Esse costume se relaciona aos reis magos, né? Os Uhum. quais levaram a Jesus ouro, incenso e mirra, né? Cada qual com Uhum. seu próprio significado. O ouro simboliza a realeza, o incenso a divindade e a mirra os aspectos humanos de Jesus, né? Então, só para a gente verificar Uhum. isso, né? E a própria figura do Papai Noel também está bastante relacionado aos presentes, né? Isso porque o bom velhinho, Uhum. que, que no início, né, foi um bispo turco, ele lançava moedas de ouro pela chaminé da casa dos mais pobres, né? Então, tudo que a gente verifica hoje tem uma origem histórica, né? Com certeza, mestre. E, Maravilha. e para Pois não. finalizar, professor Nildo, o panetone, né? Bom demais, hein? É bom demais, né? Panetone hoje que tem um monte de guloseima no meio, né? Doce de leite, chocolate, né? Então, Aham. olha só, o panetone, né? Teria surgido de um engano na véspera de Natal, né? Uhum. Então se diz aqui, né, que é uma iguaria que está presente em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, né? E o panetone, ele tem origem italiana, né? Então, conforme a lenda, Tony, que era, que era um trabalhador de uma padaria, estava exausto do trabalho decorrente das grandes encomendas de Natal. Por esse motivo, acabou se enganando quando fazia um pão para a ceia de família do seu patrão na véspera do Natal, né? E o engano ocorreu de uma forma tão boa, né? Que o patrão chamou o pão de pane Uhum. de tone, né? O que no Brasil é o panetone, né? Então, o panetone Perfeito. também tem origem italiana, do pane de tone. Tone era um empregado de uma padaria, né? Então, só para a gente conhecer um pouquinho mais aí dos símbolos. Panetone. Pane de tone, isso mesmo, né? Então, a gente retratou, né? Um pouco sobre a parte Uhum. teológica, histórica e filosófica do Natal e trouxemos também algumas curiosidades, algumas tradições dessa data que é tão importante no mundo ocidental. Professor O Nildos, senhor tem teria mais uma. algum complemento? Não, professor. Eu acho que nós abordamos aí a parte histórica, né? Abordamos um pouco aí da parte teológica também. Nada muito aprofundar, mas apenas para não deixarmos uma data assim tão, tão bacana, né? Mundialmente comemorada. Não deixarmos as pessoas que nos ouvem, as pessoas que gostam de nos assistir, falarmos sobre esse momento, né? Eu acho importante porque independente às vezes até mesmo pessoas que não têm, algumas pessoas não comemoram o Natal, não pelo lado religioso, mas porque não gostam. Mas é uma data onde se cria um clima de festividade, um clima de fraternidade, e é um momento onde as pessoas estão ali
prontas a receberem algo diferente, né? A tomar decisões diferentes, o coração está mais mole ali. Então, acho que nós aproveitamos e falamos bem sobre esse tema. E amanhã, véspera do Natal, né? Esperamos que quem assistir a essa live possa perceber todo um contexto, né? Por trás do Natal, tanto o contexto histórico quanto o contexto teológico e da importância, né, do nascimento de Jesus, que é o que é comemorado no Natal. E não somente o Papai Noel. O Papai Noel ele entrou aí nessa história aí para E olha que coisa interessante. Foi o amor pelas pessoas, pelas crianças, por pessoas desfavorecidas, que fez com que Nicolau subisse nas chaminés e jogasse moedas de ouro. E esse amor, ele não vem de nós, ele vem do menino Jesus, que nasceu e que é representado na manjedoura. Exatamente, né? E aproveitamos o ensejo, né, para desejar um Feliz Natal para todos os nossos amigos que nos assistiram, que vão nos assistir a posteriori, né? E também Mesmo que você... solicitar que o pessoal deixe um like aí, né, Com certeza. nos nossos vídeos. Uhum. E quem não é inscrito, se inscreva nos canais de educação do professor Nildo Moraes e no meu, professor Samuel Merbach, né? Para que no ano que vem a gente possa aí continuar nosso trabalho, né? Trazendo informações na área da educação, da história, do direito, da teologia, para mais pessoas. Maravilha, mestre. Eu desejo para o senhor um Feliz Natal, um ano de 2022 muito melhor do que foram esses 2 últimos anos, né, na verdade. Não somente o ano de 2021, mas o ano de 2020 também. Que seja um ano muito melhor do que foi esses 2 anos. Eu desejo isso para o senhor, para toda a família, e que possamos continuar com esse trabalho aí de levar informação. E é um trabalho muito importante, porque nós levamos conhecimento, levamos informação, e aí o que fazer com essas informações? É algo que você precisa definir. Use-as para o bem. Com certeza. Professor Nildo, também desejo a você, sua família, né, um ótimo Natal, um ótimo Ano Novo, né? E o ano que vem a nossa parceria está mais forte e vamos aí trabalhar juntos e vamos ter mais frutos aí na parte da educação. Obrigado. Perfeito. Uma excelente noite, o professor Samuel, e a todos vocês. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Obrigado. Obrigado a todos.